O Fluminense vem até Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro neste domingo e tudo que você precisa saber sobre esse jogo que é importante pro Fluminense, você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então você sabe o que você tem que fazer, né? Dá o like enquanto a vinheta tá passando aí. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, como eu já falei, se inscreve aqui no canal Raiz Tricolor, sempre dá essa moral aí pra gente. Lembrando que além desse vídeo aqui de pré-jogo, onde tem todas as informações, a gente tem um debate também, né? A gente fala bastante, conversa bastante sobre a partida lá no Canal 20, e hoje tem live, a partir de 10h30 da manhã tem live tanto aqui no YouTube, no Canal 20, né, no Canal 20 Podcast, tanto lá na Twitch, twitch.tv/Canal 20 Podcast, você pode acompanhar a live que a gente tem muita discussão ali, fala bastante eu e o Fio. O jogo de hoje é às 4 horas da tarde, como eu já falei, a partida será disputada no Estádio Independência, e um detalhe é que o jogo será transmitido pela TV Globo para os seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Esses estados acompanharão América Mineiro e Fluminense, além de, claro, a transmissão ao vivo pelo Premiere pro Brasil inteiro. Se você quiser botar um dinheirinho aí no jogo, ó, tá aparecendo aqui embaixo as odds da 1xBet, que o link tá aqui na descrição e patrocina aqui o canal, a Casa de Apostas Esportivas. Vale o destaque, tá? Essa V1 é do América e o V2 é do Fluminense. O Fluminense está pagando mais do que o América, 2,9. Acho muito alta para o nível que é o jogo, mas reflete talvez um ponto de que o Fluminense não chega como um amplo favorito, até por esse risco de talvez poupar jogadores ou não. Bem, vale, tá? Tanto aqui quanto no outro aqui que é o 2 e o X, que é a vitória do Fluminense, junto com o empate. Você só perde a aposta se você se der vitória do América, 1,5. Para um jogo desse, não é tão baixa não, mas enfim, né? O jogo esse que pro Fluminense é o jogo de número 22 contra o América Mineiro. São 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Os números são equilibrados. Nas últimas 4 partidas a gente não perdeu, 3 vitórias e um empate, a gente nem gol sofreu. Em compensação, meu amigo, antes dessas vitórias a gente não ganhava lá desde a década de 50 ou 60, se eu não me engano. Então, normalmente é um joguinho chato com o América Mineiro. Até porque no momento a gente é 12º no Brasileirão, né? A gente pode terminar essa rodada em 14º, óbvio, com um jogo a mais, o jogo do Juventude foi adiado e tal, mas isso pode acontecer, se a gente perder, tiver vitórias ali de outros dois times, isso pode acontecer. E assim, e quando a gente olha para os últimos 6 jogos do Fluminense, isso aí falando no geral, né? Considerando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, os últimos 6 jogos do Fluminense, pelo menos os últimos 6, o Fluminense era favorito em 5, só não era favorito contra o Palmeiras. A gente pode até forçar um pouquinho mais e botar o jogo contra o Sport, que como era fora de casa, o Fluminense com reserva, eu não acho que a gente era tão favorito para aquele jogo, mas pode colocar esse também. Então assim, desses 6 jogos em que o Fluminense era favorito em 5, a gente só ganhou 3 desses 6 jogos, desses 5. Perdeu 2, perdeu pro Criciúma e perdeu também pro Grêmio, e na maioria das vezes com atuações que não inspiram confiança para a sequência. Então, assim, a conta uma hora chega. Uma hora chega. A derrota para o Grêmio, ela ainda precisa ser recuperada no sentido de pontuação. O Fluminense está indo para o 14º jogo. O ideal é você ter 50% dos pontos. O que seria hoje para o Fluminense? Ter pelo menos ali 21 pontos. Seria o ideal para o Fluminense hoje. O Fluminense não tem 21 pontos, né? Quer dizer, o ideal pro Fluminense hoje após essa rodada, né? O Fluminense tem 17, ganhando vai a 20, chega pelo menos a uma pontuação que é de nível de Libertadores, 50% de aproveitamento. Ainda precisa recuperar os pontos do Grêmio. Contra o Palmeiras, que poderia ser, são pontos que a gente não conta muito no Allianz Parque. Saímos sem nada. Contra o América hoje eu não diria que é porque a gente não vem pra cá, pra Belo Horizonte, pensando em, uma derrota, ok, não, a gente vem pensando em pontuar. E uma vitória pode começar a recuperar esses pontos. Vale outro destaque, tá? Internacional, Atlético Mineiro e Bahia. O que você tá falando, Gabriel? Não entendi nada que você tá falando. Internacional em Porto Alegre, semana que vem. Na outra semana, Atlético Mineiro, ainda sem local definido, porque não é no Maracanã. E na semana seguinte, também no domingo,
também sem local definido, não é no Maracanã, mas é no Rio de Janeiro. O Fluminense pega o Bahia. Sabe o que esses 3 jogos são? A nossa sequência depois do América Mineiro, 3 jogos chatos demais, porque os 2 que são em casa e o que é fora é contra um time desesperado. E a gente vai estar jogando mata-mata de Libertadores e de Copa do Brasil entre esses jogos. Então o Fluminense precisa sair daqui de BH hoje com uma vitória. É necessário. E precisa ter uma boa atuação falando de jogo contra o Barcelona, falando de Brasileirão, meu amigo. Eu quero ganhar hoje. O Fluminense precisa ganhar. Como que vai fazer isso? A gente vê aqui agora no Bola em Campo. Bola em Campo na área e vamos falar sobre o time que novamente não teve vazamento de escalação. A única notícia que a gente teve sobre escalação foi uma matéria na sexta-feira do GE falando que era provável que o Roger não poupasse o jogador. Mas era só isso. Vamos lembrar que Roger repetiu o time nas últimas 3 partidas, né? Já sem Caio Paulista e sem Nino, ele manteve ali aquela mesma espinha dorsal, que é essa que eu vou botar aqui do lado, e que pode ser a que vai entrar, deixa eu afastar aqui pro cantinho, pode ser a que vai entrar neste domingo. Aqui é com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Bem, Gabriel, é esse time aí? Não sei, cara. Sendo bem sincero, eu não sei. Mas é o que como a gente não teve, e Roger repetiu e elogiou, inclusive. Vai lembrar, ele elogia a atuação nos últimos 2 jogos. Ele elogia a atuação contra o Criciúma no 3-0 e elogia a atuação do time contra o Cerro Porteño também na vitória por 1-0 no Maracanã. Então, assim, se ele fizer mudanças, imagino que não vão ser mudanças muito severas. Nenê não vem bem. E Fred, fisicamente, será que ele vai estar ok pra jogar hoje e jogar quinta-feira com a forma física de boa? Porque assim, não é só ele não se machucar, é o desempenho. O desempenho de Fred vem caindo. Isso é um fato. O Fluminense viveu o seu último bom momento na temporada, por mais que a gente reconheça tudo que Fred é, né? A capacidade de finalização, a orientação quando ele tá no jogo, mas o último bom momento do Fluminense na temporada, o início de junho ali, né, do início até o meio de junho, foi sem Fred, foi com Abel, e que nem era tão assim, Abel nem é tão espetacular, mas foi com ele. A movimentação do time, sem a bola, principalmente com Nenê e Fred, é muito pior, isso é um fato. Tem um ganho com a bola? Normalmente tem, mas sem a bola a perda é muito grande. E falando de ganho com a bola, esbarrei no microfone, faz um tempo que a gente não vê o Fluminense sendo efetivo, né? Principalmente com esses 2 que estão aqui, ó, esse daqui, Luiz Henrique, e o que tá aqui na outra ponta, Gabriel Teixeira. Na última partida contra o Cerro Porteño, o Fluminense teve espaço, vou tirar isso daqui, o Fluminense teve espaço e não aproveitou devido a muitos erros, uma série de erros de escolha da jogada, de passe na jogada, erros técnicos, erros bobos, que o Fluminense não pode perder. Por exemplo, se o jogo fosse jogo único, não poderia de maneira nenhuma acontecer o que aconteceu na terça-feira. É porque estava 3-0. Então o contra-ataque Kaique erra também, que veio do banco, o contra-ataque Luca erra e etc. Cara, se tá 1-0 só, a gente poderia tomar um empate e ser eliminado. Não pode acontecer. Então, assim, hoje, seja pra gente construir jogadas, a gente vai precisar muito de Nenê e Fred estar num dia muito bom, caso eles joguem, obviamente. Seja pra gente contra-atacar, a gente vai precisar muito de uma boa partida dos jogadores de lado do Fluminense. Tem que lembrar também que na última partida os volantes não foram muito bem, foi uma partida ruim de Martinelli. Não sei se vem sentindo a parte física, pode ser de repente um dos que não joga e a gente vê Nonato em campo. Isso é realmente possível. E para destacar só, provavelmente a última partida de Manuel, né? Nessa sequência como titular. Nino volta já essa semana e deve jogar contra o Barcelona na quinta. Aconteça o que acontecer hoje, eu escrevi que já valeu a contratação de Manuel. Assim, a gente não teve problema em todo esse período em que Nino, vamos botar aí, desde lá no início de junho, porque ele é convocado, volta e é convocado de novo, até agora no final de julho, no início de agosto já, na verdade, a gente não teve problemas com a zaga, perdendo o nosso zagueiro mais destacado, que é Nino, né? Não foi nada de espetacular aí esse período de Manuel, mas também longe de ir mal. É o que eu sempre falo, Manuel, para um time que quer ficar na parte de cima da tabela, hoje ele se encaixa como um bom reserva. Mostrou isso, independente do que acontecer agora, no abalo os últimos 2 meses. Sobre América Mineiro, vale um ponto. Ponto, por sinal, é difícil para eles, mas olha o naipe que o América Mineiro chega para enfrentar o Fluminense. Os últimos 7 jogos em casa, eles ganharam 1. Só ganharam do Santos por 2-0. Uma vitória em 7 jogos em casa. 5 jogos sem vencer.
Isso aí contando geral. Wagner Mancini assumiu, tem 9 jogos depois da saída de Lisca. Ou seja, tem 9 partidas que Wagner Mancini assumiu. Ele começou bem, empatou 2, ganhou 2 e depois tá nas 5 aí sem vencer. Ele só tem 2 vitórias no comando. O América Mineiro é 18º, sendo que o Grêmio tá atrás com um jogo a menos, ou seja, se o Grêmio ganhar o jogo que tem atrasado, o América Mineiro é 19º, é penúltimo. Só tá melhor que a Chapecoense. Esse é o cenário desesperador que o América vem para jogar contra o Fluminense. Wagner Mancini não é um treinador muito retranqueiro, defensivo, não. O que é um cenário bom, considerando que é um time com uma qualidade técnica baixa e que, se sair para jogo dando espaço, espero que o Fluminense aproveite, tenha jogadas para aproveitar e que as jogadas sejam bem executadas. A arbitragem da partida é um assunto interessante, tá? Marielson Alves da Silva, que é da Bahia. Bem, Marielson tem 2 pontos aí 3 pontos pra gente reforçar. Primeiro, não é um árbitro extremamente conceituado, apitou 4, 5 jogos da Série A nesse ano, mas também não é um árbitro que tem uma marca uma mancha de ser um árbitro ruim, etc, não. Mas 2 jogos que ele apitou do Fluminense no ano passado teve confusão, polêmica. No Fluminense e Atlético Goianiense, ele expulsa o Hudson, né, o do Brasileirão, mas foi justo mesmo, era para tomar o segundo amarelo, mas ele não dá falta em Michel Araújo no gol do Atlético Goianiense. Foi falta. Bem, pelo menos para mim, olhando hoje em dia, parece que foi. E no segundo ponto, no segundo turno, no primeiro turno, na verdade, na última rodada, contra o Fortaleza, aí o benefício foi nosso. Contra o Fortaleza, para mim, não era para expulsar o jogador do Fortaleza, o Roger Carvalho, ele expulsa. Pode ir lá rever a vitória por 1-0 lá no Castelão, o Fluminense acaba vencendo a partida. Então é um árbitro que a gente precisa ficar de olho, porque errou nos 2 últimos jogos do Fluminense que ele apitou, ele fez merda. Bem, como eu já anunciei, tem live no canal 20, eu vou estar lá no Independência, e aí eu não sei como é a internet lá para poder ter live pré-jogo. Mas a live pós-jogo tá garantida, então vem acompanhar a live aqui diretamente do estádio. E pré-jogo fica de olho também, que aí eu mostro aquecimento, mostro várias paradas, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, tamo junto, volta com vitória Fluminense, valeu!